Fala, nação colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Antes eu quero esclarecer algumas coisas, algumas informações aqui, depois passar a minha opinião sobre as contratações do Internacional, lembrando que a janela para contratar, ela se fecha, mas no dia 10 de março a janela dos estaduais abre para o Inter poder contratar outros jogadores. Antes, vamos para a vinheta, na sequência a gente fala sobre o Internacional. Fala, nação colorada! Pessoal, então primeiro eu quero esclarecer um assunto, que é o vídeo que eu fiz em dezembro, sobre o Wanderson, uma possível saída para o Vasco da Gama. E o pessoal tá me cobrando dizendo que eu errei a informação. Para quem tá indo no vídeo ou nos shorts e percebendo que eu se for olhar a data, vai perceber que eu fiz esse vídeo em dezembro. Então é um vídeo antigo, não é um vídeo recente. É quando o Inter, Vasco e Wanderson tinham negociações, quando tinha a possibilidade realmente do Vasco contratar o Wanderson, não é de agora. Porque o Wanderson, como todos sabem, foi para o Cruzeiro. Então aquela notícia, aquele shorts, ele é antigo. O pessoal que está pesquisando sobre o Wanderson, está caído naquele shorts, está vendo, não é notícia de agora, não errei a informação e não errei a notícia. É uma notícia de dezembro. Se vocês olharem a data da publicação, vão perceber que foi em dezembro. Gente, a janela terminou, se encerrou, e o Inter no último dia da janela anuncia 3 reforços. O zagueiro Juninho, de 30 anos, o volante meia Diego Rosa, de 22 anos, formado nas categorias de base do Grêmio, e o paraguaio Oscar Romero, de 32 anos, meia, que estava no Botafogo. Tem passagens pelo Cerro, pelo Boca Juniors, que é o irmão gêmeo do Ângelo Romero do Corinthians. Foram os 3 anúncios do Internacional ontem. A gente esperava também que o Inter fosse anunciar o Irala, mas o Inter acaba que não anuncia o Irala, porque a negociação com o volante da Argentina, o volante do San Lorenzo da Argentina, acabou melando. Minha opinião sobre a janela num todo do Internacional. Vamos lá no início, trazer os jogadores que o Internacional contratou no início. O Inter trouxe o Carboneiro, o Inter trouxe o Vitinho, o Inter trouxe o Ronaldo e o Inter trouxe o Kaique Rocha. Jogadores que, fora o Kaique Rocha, os outros estão me agradando. Eu tinha um pé atrás com o Ronaldo pela idade, já tem 28 anos, até então não tinha despontado. O Carboneiro eu já tinha dito que era uma joia, ele estava jogando no Racing, e o Carboneiro vem agregando muito. O Vitinho também é um jogador que eu gosto muito, fez boa campanha com o Atlético, não com o Bragantino, mas ele em particular foi bem no Bragantino. Então foram contratações que agregaram bem, na minha opinião, com a exceção do Kaique Rocha. Então Kaique Rocha, Johan Carboneiro, Ronaldo e Vitinho foram as contratações do Inter, e agora se somam a elas o zagueiro Juninho, o volante meia Diego Rosa e também o meia Oscar Romero. O Oscar Romero foi o mais inesperado, né? Eu até fiz alguns vídeos, shorts sobre uma sondagem do Inter, o interesse do Inter no Oscar Romero, também notícia de 2024, notícia do finalzinho do ano passado, e quando tinha esfriado, não se falava mais em Oscar Romero, o Inter vai lá e contrata o jogador. Me parece que é por empréstimo, ainda não tenho muitas informações sobre, mas me parece que é por um empréstimo até o final da temporada, ele que não tem seu vínculo renovado com a equipe do Botafogo. O Oscar Romero é um jogador que vem para ser o substituto do Alan Patrick, ou eventualmente o substituto do Tabata. Ele não é um meia armador clássico, mas ele pode jogar como meia. Ele pode ser esse meia armador, mesmo não sendo sua principal característica, mas ele tem poder de criação. É uma contratação que me agrada porque é um jogador tecnicamente qualificado, vive altos e baixos, tem alguns problemas fora do campo, mas eu acredito que focado ele pode agregar muito ao Internacional. O Diego Rosa é uma aposta, é um jogador que surge muito bem nas categorias de base do Grêmio, tem passagens pela seleção sub-17 e vai muito bem também, é campeão com a seleção de base e é um jogador que é comprado pelo Grupo City, ele atua pelo Bahia, depois ele vai para a Bélgica, estava jogando lá na Bélgica e o Internacional faz essa contratação, muito provavelmente eu acredito a pedido do Roger, assim como o zagueiro Juninho.
E o Diego Rosa vem como uma aposta que me agrada. Ele lá na Bélgica, ele vinha jogando como meia pela direita, mas a gente sabe que ele é originalmente segundo volante. Segundo volante, hoje disputaria uma posição com o Bruno Henrique. E o Juninho, o zagueiro Juninho, há 2 meses atrás ele seria titular absoluto do Internacional. Hoje ele vai disputar a posição e ele está atrás do Vitor Gabriel, que talvez seja a grande surpresa colorada na temporada. Vitor Gabriel, zagueiro jovem de 20 anos, canhoto, que vem se firmando e cada vez mais vem se firmando, vem jogando e vem convencendo. O zagueiro Vitor Gabriel, então o Juninho vem para grupo neste momento, vai disputar a posição 5 com o Vitor Gabriel. É um zagueiro que eu gosto, canhoto, qualificado, de boa bola aérea, em posição física, 30 anos, um zagueiro que estava na Dinamarca, no Midland da Dinamarca, é um zagueiro que me agrada bastante. Então o Inter fez boas movimentações no mercado, ainda está faltando a urgência, que se tornou urgência após a lesão do Bruno Gomes, que é a lateral direita. O Inter tentou por algumas oportunidades o lateral William do Cruzeiro, depois teve algumas sondagens no Alan Benítez, do Cerro Porteño. Então o Inter está tentando se movimentar, agora não pode mais trazer jogador de fora, jogador do exterior, mas o Inter pode agora, na janela que abre dia 10, trazer jogadores que se destacaram nos estaduais do futebol brasileiro. Por exemplo, se o Inter tentar o William, pode trazer nessa janela. O Inter também sondou o Igor Gomes, né? O meia do Atlético Mineiro. Esse jogador, se ele for bem e o Inter entender que quer trazer esse jogador, consegue nessa janela. Então essa janela dos estaduais, que é uma janela mais curta, mas que começa dia 10 de março, é para que os clubes consigam contratar jogadores que se destaquem no campeonato estadual. Então essas são as notícias do Internacional, a minha opinião sobre as contratações. Então a janela foi muito boa do Internacional, eu gostei. Faltavam peças para o Internacional completar o seu elenco. Lembrando que o Inter perde o Rômulo, lembrando também que o Inter perdeu agora o Wanderson, o Thiago Maia estava com o pé no Santos, acabou agora retornando, segunda-feira ele volta ao Internacional, o Santos vai tentar provavelmente a contratação do Thiago Maia nessa janela mais uma vez dos estaduais. Talvez o Thiago Maia seja integrado e esteja nas finais, caso o Inter passe, do Campeonato Gaúcho, mas o Santos não se acertou com o Flamengo, o Thiago Maia retorna, mas muito provavelmente agora na janela dos estaduais o Santos volte a tentar a contratação do Thiago Maia. Fechou, pessoal? Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Eu agradeço demais a tua audiência, demais o teu carinho, então te inscreve no canal. Valeu?